O Zoro foi nomeado o Rei do Inferno, e muito breve vamos ver ele se tornando o Rei dos Espadachins, o melhor espadachim do mundo. E para isso, ele treinou muito e conquistou muitos poderes. Então bora conhecer todos os poderes de Roronoa Zoro, o Caçador de Piratas. Olha, se você pensa que o Zoro de One Piece só sabe lutar colocando duas espadas nas mãos e uma na boca, você vai se surpreender, porque o Zoro é muito mais que isso. Ele tem ao todo 20 habilidades diferentes, fruto de muito treino e dedicação. E bota treino nisso, o bicho é monstrão. E desde criança ele treina muito pesado, fazendo exercícios e praticando esgrima, o que o tornou super forte, capaz de cortar coisas enormes como rochas e navios. Além disso, ele sempre buscava novas técnicas para se tornar ainda melhor. Tudo isso para cumprir uma promessa feita a uma amiga de infância e para conquistar o título de melhor espadachim do mundo. Atualmente nas mãos de Mihawk está esse título, e ele tem que enfrentar o Mihawk para tomar esse título para ele. E tem mais, ele aprendeu um poder épico que só os maiores nomes do mundo da pirataria, da marinha e do mundo tem, que é o Haki do like no vídeo. Esse Haki você pode despertar, que é dando like no vídeo e ajudando o vídeo a chegar em mais pessoas e espalhar a informação de One Piece para mais pessoas. Então se você adora e ama essa obra maravilhosa, dá aquela força dando like no vídeo e se inscreve no canal, porque aqui somos 100% focados em One Piece. Haki do armamento. Assim que começou a treinar com Mihawk e Olhos de Falcão, Zoro foi treinado para utilizar o Haki do armamento, pois se ele realmente queria se tornar forte, o manejo do Haki do armamento é algo totalmente indispensável. E esse poder é nada mais do que uma armadura invisível, na qual o usuário consegue revestir seu corpo com ela sem maiores dificuldades. A dificuldade mesmo é de aprender isso. Com ela, Zoro consegue usar o Haki do armamento em seu abdômen, costas, braços ou em qualquer outro lugar que ele queira para se revestir com uma armadura. E com isso ele consegue tancar os golpes e prevenir maiores danos de ataques muito poderosos. O Haki do armamento também lhe confere uma capacidade ofensiva muito grande, uma capacidade absurda, onde o Zoro consegue revestir seus punhos de Haki para atacar os adversários com uma força ainda maior. Fora que a grande característica do seu Haki é que ele consegue passar o seu armamento para as espadas, tornando-as lâminas negras, cobertas por Haki, o que torna suas espadas tão fortes que ele se torna capaz de cortar qualquer coisa no mundo. Haki da observação. Essa também foi outra habilidade que ele aprendeu durante seu treino com Mihawk. O Haki da observação é um poder muito útil que dá ao usuário a capacidade de sentir a presença de outras pessoas ou objetos, mesmo que elas estejam ocultas ou muito distantes de serem vistas. Ou seja, mesmo que o usuário não esteja enxergando, ele é capaz de sentir a presença dessa pessoa apenas pelo Haki. Um exemplo disso é o do Almirante Fujitora, que apesar de ser cego, consegue andar e lutar normalmente apenas com o poder do seu Haki da observação. E esse poder se aplica também a pessoas que estejam muito distantes do seu oponente. Um exemplo disso foi em Dressrosa, quando o Sop, a quilômetros de distância, conseguiu avistar a presença do seu inimigo utilizando apenas o Haki da observação. Ou seja, com essa habilidade, Zoro consegue se esquivar de ataques com mais facilidade e consegue prever os ataques do seu inimigo. Não sabemos ao certo o quão poderoso deve ser o Haki da observação do Zoro, mas já que ele luta tranquilamente com seu único olho, isso significa que seu Haki da observação é tão forte que ele é capaz de substituir o seu olho sem maiores problemas, ou aumentar a sua observação. Haki do Rei. Até o arco do país de Wano, a gente não fazia a menor ideia de que o Zoro pudesse possuir essa habilidade, mas para surpresa de todos, Zoro demonstrou ser capaz de usar o Haki do Rei. Diferente dos outros tipos de Haki, essa não é uma habilidade que pode ser adquirida por meio de treinamentos comuns, pois a única forma de despertar essa habilidade é se por acaso o usuário já nasça destinado a utilizar esse tipo de Haki. Como foi dito pelo Reirig, em uma oportunidade, ele afirmou que o Haki do Rei geralmente é despertado em pessoas que tenham características de um rei, o que pode se encaixar na personalidade do Zoro, pois ele almeja o topo dentre os espadachins mais habilidosos do mundo, e é provável que ele tenha adquirido algumas das características de um rei. Zoro utilizou esse poder pela primeira vez contra os piratas do Kaido, porém ele não despertou de propósito, pois essa habilidade simplesmente apareceu com ele de uma forma inconsciente. Nem mesmo o Zoro sabia que tinha esse tipo de poder. A gente pode dizer que é algo tipo semelhante ao que aconteceu com Luffy quando ele utilizou o Haki do Rei pelas suas primeiras vezes, pois nessas ocasiões, sempre que ele usava o poder, era sempre de uma forma inconsciente e sem querer. Mas basicamente com o Haki do Rei, Zoro consegue de uma forma inconsciente derrubar qualquer pessoa
pessoa que estivesse ao seu redor. Isso acontece porque devido à pressão do seu Haki do Rei, Zoro consegue superar à vontade o seu inimigo e acaba fazendo ele cair no chão desacordado. Até então, ele ainda não aprendeu a usar essa habilidade de uma forma consciente, porém a gente sabe que quando ele aprender, as chances do Zoro se tornar o maior espadachim do mundo são enormes. Lógico, ele já consegue usar, mas não tem um domínio completo dessa habilidade. Haki do Rei avançado. O Haki do Rei também tem uma variante de seus poderes, que no caso é a sua forma avançada. Geralmente, o Haki do Rei sempre foi apresentado como uma habilidade capaz de lançar a pressão do seu usuário para desacordar os inimigos. Porém agora no país de Wano, fomos apresentados a essa nova variante do Haki do Rei, que no caso é a sua forma avançada. Com ela, Zoro consegue transferir a pressão do seu Haki do Rei para os punhos e logo em seguida mescla essa pressão com o Haki do armamento, o que acaba concedendo a ele um poder físico além do normal. Porém o Zoro ainda não sabe ao certo como utilizar essa habilidade, pois ele também só utilizou esse poder de uma forma inconsciente, onde ele simplesmente despertou essa habilidade sem querer. Mas mesmo não tendo despertado esse poder de uma forma consciente, o Zoro demonstrou que a forma avançada do seu Haki do Rei é uma das mais fortes e com o maior potencial em toda a obra. Porque até agora ele usou essa habilidade em duas ocasiões. A primeira foi durante a luta contra Kaido, onde ele usou a forma avançada do seu Haki do Rei para atacar a fera, e por incrível que pareça, ele conseguiu fazer um corte bem profundo no Kaido. A segunda vez foi durante a batalha contra King, o comandante dos Piratas Feras e imediato direto de Kaido. Essa batalha estava totalmente acirrada e com os nervos à flor da pele, mas assim que o Zoro usou um ataque concentrado com seu Haki do Rei avançado, ele golpeou King e acabou com a luta de uma vez por todas. Assim ele provou que o potencial do seu Haki do Rei é um dos mais incríveis em toda a obra. Super Força. Como eu já havia dito anteriormente, um dos principais treinos do Zoro são os exercícios de musculação, onde ele geralmente faz diversas repetições de movimentos com uma quantidade enorme de quilos. E graças a todo esse esforço, Zoro alcançou uma força tão grande que lhe deu a capacidade de carregar estruturas enormes, como por exemplo o imenso prédio que ele levantou durante sua luta contra Mr. One. E essa força também lhe permite cortar quase tudo, como por exemplo um navio, uma rocha enorme e até mesmo pessoas com peles bastante resistentes, como o próprio Mr. One e Kaido. Ou seja, essa força absurda do Zoro faz com que ele se torne um monstro que conhecemos hoje. Também você já viu o treino do Zoro? O bicho não brinca em serviço quando tá treinando, é muito peso que ele levanta. Super resistência. Talvez essa seja a principal característica do Zoro, porque se vocês forem parar para analisar, ele é um dos caras que mais sofreu danos do corpo em todo anime. Olha, o tanto de dor e sofrimento que esse cara passou não tá escrito. E o mais incrível é que mesmo passando por diversas batalhas que quase lhe trouxeram a morte, o Zoro ainda assim consegue se recuperar o mais rápido possível para dar continuidade a outras batalhas. Existiram 3 vezes em que o Zoro demonstrou uma resistência fora do comum. A primeira foi após o combate, ou melhor, a sua derrota contra o Mihawk, onde o Roronoa recebeu um corte muito profundo da espada Yoro no peito, o que deu a ele uma das feridas mais pesadas do anime. Só que mesmo após alguns dias depois disso, o Zoro ainda estava em Arlong Park lutando contra os Tritões. Após essa, nós tivemos os eventos de Thriller Bark, onde nessa ocasião Kuma havia derrotado todo Chapéu de Palha de um modo bem fácil. E então, para deixar seus amigos vivos, Zoro se sacrificou ao decidir tomar os danos de toda a tripulação dentro do seu corpo. E foi um dos momentos mais épicos do Zoro e do anime. Ainda mais ele falando que não aconteceu nada, tomando toda a responsabilidade para si. Já a última foi mais recente, onde o espadachim havia quebrado inúmeros ossos após a batalha contra Kaido e Big Mom. Nesse momento ele já estava completamente fora de combate, mas para reanimar seu corpo, ele tomou um remédio milagroso dos Minks que curaram todas suas feridas instantaneamente. O problema é que após o efeito do remédio, ele voltaria a sofrer dores em seu corpo, só que dessa vez ele sofreria o dobro de dor que estava sofrendo antes. Com isso ficou claro que o Zoro realmente é muito forte quando o assunto é resistência. Gorila. Essa é uma habilidade muito interessante do Zoro que após soprar bem forte, contrai seus bíceps para deixá-los com um tamanho ainda maior. Ele primeiro diz, Ichi Gorila, o que acaba fazendo com que seus braços fiquem bombados. E em seguida ele fala, Ni Gorila, para que seu outro braço fique com um tamanho maior. E como você já deve imaginar, ele faz isso para que seus ataques ganhem uma potência ainda mais forte e golpeie o inimigo com um ataque muito mais letal. Hitoryu.
Zoro é conhecido pelo estilo de 3 espadas, porém dependendo da situação, ele utiliza o Itoryu, o estilo de uma espada. Geralmente, quando ele decide usar uma única espada, é porque nessa ocasião em específica, Zoro está com apenas uma espada em suas mãos, ou então ele decide usar o Itoryu contra inimigos mais fracos que não necessitam de um estilo de 3 espadas. Sanjuroku Ponjou. E já que estamos falando do estilo de uma espada do Zoro, vamos falar sobre as principais técnicas dele no estilo Itoryu. Com essa técnica, Zoro usa uma espada para lançar um corte na direção horizontal, aplicando grande força em um braço e usando a resistência do ar ao seu favor, o que acaba trazendo uma rajada de poder a longa distância. Xixi Son Son. Esse é um daqueles golpes muito insanos que fazem o Zoro ficar com aquela famosa pose de espadachim. Nessa técnica, Zoro corre em direção do seu adversário em uma velocidade tão rápida e incrível que nem mesmo é possível enxergá-lo, e quando passa pelo inimigo, ele inflige um golpe numa velocidade tão grande que só completa o corte quando ele desembainha sua espada. Ou seja, esse ataque é tão rápido que até mesmo o corpo da vítima demora para entender que levou um corte. Bem absurdo. Daishinkan. Essa é uma técnica muito simples do Zoro, onde ele simplesmente vai em direção ao seu oponente e faz um ataque normal com essa espada. Apesar de ser bem simples, esse ataque demonstrou ser bem eficaz contra a Monet. No entanto, o Zoro utilizou essa mesma técnica em diversos samurais do país Wano, só que nessa ocasião ele teve uma dinâmica diferente, pois foi mostrado que após atacar os samurais, todos eles ficavam com a sensação de serem cortados ao meio. Mas logo em seguida, nos foi revelado que tudo aquilo não passava de uma ilusão e eles caíram por pensar que haviam sido partidos ao meio. O Zoro botando medo em geral, né? Isso prova que a técnica do Zoro é tão aprimorada que ele passa tanto medo nos seus adversários que eles caem no chão. Absurdo, muito absurdo. Nitoryu. Saindo do estilo de uma espada, vamos falar do Nitoryu, que é o de 2 espadas. Zoro geralmente usa essa técnica para golpes mais rápidos e precisos que não necessitam de tanto tempo de preparo para execução. E obviamente, esse ataque acaba sendo mais forte e potente quando em comparação aos ataques do estilo de uma espada, pois nessa ocasião, Zoro utiliza uma espada a mais. Nanajuni Ponjou. Essa técnica é exatamente igual àquela do ataque de uma espada que eu demonstrei anteriormente, onde o Zoro utiliza a força da sua lâmina para criar uma espécie de rajada de vento com ar. Porém, dessa vez ele faz isso com 2 espadas e lança uma força de vento em formato espiral em direção aos seus inimigos. Por usar 2 espadas, esse golpe também se torna mais poderoso, com certeza. Nigiri. Utilizada mais recentemente no país de Wano, Zoro utilizou para acabar com o espantalho de Basil Hawkins. Nesse ataque, Zoro utiliza a sua habilidade de inflar os bíceps para ficar mais forte e logo em seguida prepara 2 espadas no sentido horizontal para atacar o inimigo. E a força desse ataque é tão grande que ele conseguiu destroçar o espantalho facilmente com um único golpe. E foi mais uma das mitadas do Zoro. Santoryu. E agora vamos falar da técnica clássica do Zoro, que é o Santoryu, estilo de 3 espadas. E essa é a principal habilidade do Zoro, que faz com que ele se destaque dos demais espadachins, pois em sua maioria, os espadachins utilizam apenas uma ou no máximo 2 espadas. Já no caso do Zoro, ele transcende tudo isso e utiliza 3 espadas, sendo 2 em cada mão e outra na sua boca. Parece até meio bizarro e meio sem sentido, mas como a gente já sabe, quando o Zoro faz isso, pode se preparar que vem coisa boa por aí. Hyakuhachi Ponjou. Esse é outro estilo Ponjou do Zoro, em que ele usa sua espada para criar uma rajada de vento em espiral tão forte que consegue atacar os inimigos a longa distância. No entanto, quando o Zoro usa essa habilidade com 3 espadas, sua força fica tão grande que ele corta até mesmo rochas enormes. Hokudo no Tsuji. Outro ataque muito incrível do Zoro, em que ele demonstra sua incrível velocidade, é este daqui, onde basicamente ele usa o estilo 3 espadas e logo inclina para fazer o ataque, e em questão de segundos, Roronoa consegue fatiar o inimigo sem que o próprio veja. E foi exatamente isso quando aconteceu quando ele fatiou por completo o tentáculo de um polvo gigante. Virou o sushi rapidinho. Tatsumaki. Esse é um ataque incrível do Zoro em que ele utiliza suas 3 espadas assim que empunha seu Santoryu. E ele começa a criar uma tempestade tão grande que começa a destruir tudo que estiver ao seu redor. Logo em seguida, o Zoro encerra o golpe com um ataque diretamente do chão para garantir que ninguém saia consciente de lá. E após tudo isso, pode ter certeza que o estrago do local vai ser muito grande. Sanzen Sekai.
Esse é um dos ataques mais poderosos do Zoro, tanto é que foi com esse golpe que ele derrotou o Pika, um dos oponentes mais fortes que o Zoro enfrentou até o momento. Para executá-lo, Zoro toma uma longa distância e começa a rotacionar suas espadas para que quando chegarem até o oponente tenha uma velocidade fora do comum. E dito e feito, a velocidade do impacto das lâminas é tão grande que ele consegue destruir tudo. E esse ataque foi capaz de até mesmo de cortar o Pika no meio sem grandes dificuldades. E olha que ele estava na sua forma enorme de pedra, então imagina só a dificuldade de cortar um negócio daquele no meio. Sem dúvidas, um ataque muito poderoso. Estilo de 9 espadas. Ashura. Sem sombra de dúvidas, essa é a técnica mais poderosa do Zoro mostrada até o momento. Para executar essa técnica, o Zoro usa 9 espadas. É, isso mesmo, ele não tem 9 mãos, mas ele consegue usar 9 espadas. Isso acontece pois o Zoro consegue fazer uma espécie de 2 clones a partir do seu corpo, que juntos formam 3 cabeças, 6 braços, então 9 espadas localizadas nas mãos e nas bocas. Ainda não foi confirmado pelo Oda o que seja essa técnica do Zoro. Não sabemos se é uma ilusão, transformação ou se é a velocidade incrível do Zoro que faz parecer ele dividido em 3, ou melhor, mais 2 Zoros na batalha. Mas enfim, essa técnica foi poderosa o suficiente para cortar o Kaido e também para derrotar o Kako, um dos membros mais fortes da CP9. E existe um poder que o Zoro usa todas as vezes, que é o poder de dar like no vídeo. E este poder é usado para impulsionar o vídeo do canal e o canal também. Então dá aquela força pro vídeo, porque deu bastante trabalho para pesquisar, compilar, narrar, editar, e assim você recompensa por todo esse trabalho. Muito obrigado por chegar até aqui e já confere os 2 vídeos que estão passando na tela. Te espero no próximo vídeo.